A pá rasgou a terra como se quisesse arrancar também o tempo daquela rua. Poeira subiu em nuvem, atravessou a luz fraca da manhã e cobriu o pequeno quintal onde, até poucos minutos antes, havia um corpo de casa e história. Uma máquina cinza sobreviveu entre ruínas, a agulha parada numa fila de tecido ainda costurada com mãos trêmulas. Dona Laura ficou de pé, imóvel, o vestido manchado de pó e de humilhação, enquanto homens empurravam suas coisas para longe como se despejassem lixo. Alguém riu. Era uma risada que vinha de cima, do portão grande da fazenda que dominava a estrada, do coronel Antônio Bastos, que acenava com a cadência de quem acumula poder como quem coleciona troféus. No vídeo amador que começaria tudo aquilo, a câmera de um celular tremia nas mãos de um jovem da rua. Pedro, 20 e poucos anos, havia saído para buscar água e se deparou com a cena. O homem grande a bordo do trator, a voz grossa comandando, o puxão no braço de Dona Laura quando ela tentou interromper. A imagem pegou o momento em que a idosa, com a voz quebrada pela surpresa e pelo cansaço, implorava para não derrubarem a casa, e o coronel respondeu com desprezo, empurrando-a. Era uma cena que cabia em poucos segundos, mas que explodia como pólvora quando espalhada. A notícia da demolição correu pela cidade. Ao mesmo tempo em que o pó assentava sobre as telhas quebradas, uma outra nuvem começou a formar-se, a sensação de injustiça, que se espalha tão rápido quanto os boatos numa praça. Mas a lei, naquele primeiro dia, não veio para Dona Laura. O delegado Silva, homem de olhar cansado e mãos que conheciam mais o aperto da mesa de fazenda do que o peso de uma escala justa, recebeu o boletim de ocorrência e, em poucas horas, arquivou o caso sob a alegação de falta de justa causa. Arquivar. Uma palavra burocrática que, na prática, era um tapa no rosto de quem pedia proteção. A decisão do delegado foi publicada como anotação administrativa, com carimbo e assinatura, e teve o efeito que ele esperava. Esfriou o ar, fez o povo olhar para o próprio umbigo e falou ao poder local que ali nada mudaria. O coronel sorriu como quem ganha a partida antes mesmo de o jogo recomeçar. Mas havia um detalhe que nem o delegado nem o coronel haviam considerado quando deram aquele passo que julgavam definitivo. O telefone de Dona Laura não apenas vibrava, ele tocava com uma verdade que tinha uniforme. Capitã Sofia e Tenente Ana estavam longe quando tudo aconteceu. Sofia, a mais velha, estava numa guarnição a horas de distância. Ana, a mais nova, participava de um curso de aperfeiçoamento. Ambas eram porto seguro dos vizinhos quando crianças, filhas de quem costurou, lavou e fez da poupança uma promessa para o futuro. Enquanto cresciam, as costuras de Dona Laura foram trocadas por fardas. A máquina cinza deu lugar a um passado que ninguém mais tocava, até que Bassado voltou em cinzas. O vídeo chegou a elas da maneira mais crua. Uma mensagem com link inesperado. A tela do telefone iluminando o rosto de uma capitã no meio da noite. As duas assistiram em silêncio, o pulso acelerado, a respiração lenta. Não era apenas a imagem de sua mãe sendo empurrada, era a comprovação do que a cidade sussurrava há anos. Bastos não havia sido sempre o senhor daquelas terras por méritos. As acusações contra ele, agiotagem, coberturas ilegais, ameaças veladas, formavam um rastro de vítimas que se escondiam com medo. O vídeo era mais que prova. Era o estopim. Elas vieram na primeira viagem disponível. Não chegaram como heróis. Chegaram como duas filhas, com identificação, com a disciplina estampada nos ombros. Ao entrar na delegacia, Sofia deixou o documento sobre o balcão. O delegado Silva olhou com desdém para os distintivos, como quem vê uma formalidade de gabinete, não um grito de socorro. "Vocês têm o vídeo?" perguntou ele, já com a mão no arquivo que selaria o destino do caso. As irmãs entregaram um pendrive e uma cópia da gravação. Havia no olhar do delegado a soma de proteções locais. Talvez fosse segredo de família, talvez fosse interesse econômico, talvez fosse simples condescendência com quem manda. "Vamos analisar", disse ele, com o mesmo tom que se usa para encerrar uma conversa chata. Em 17 horas o caso estava arquivado. Aquele gesto, o carimbo que abafou uma denúncia, foi como jogar gasolina sobre um fogo que as filhas acenderiam com razão e paciência. O arquivamento não foi apenas um documento, foi a confirmação de que o poder local funcionava em circuito fechado, protegido por conivência. Sofia e Ana entenderam o recado com clareza. Se a lei local protegia quem a comanda, teriam de buscar outras alavancas. E o primeiro passo foi não ceder. Elas não violaram regras, seguiram-nas com meticulosidade militar. Fizeram boletim de ocorrência pessoalmente, protocolaram reserva de provas, pediram cópia do arquivamento e registraram suspeita de prevaricação, uma palavra técnica que sugeria o que muitos já suspeitavam, que o delegado havia negligenciado o dever por conveniência.
Ao mesmo tempo, enviaram um material ao superior imediato na hierarquia militar, explicando que, embora a responsabilidade penal do exército fosse outra, a exposição de um crime contra uma civil e a tentativa de obstrução por autoridade pública exigiam investigação e intermediação institucional para garantir proteção e visibilidade. Isso alterou a dinâmica. De repente, não era mais apenas a filha de Dona Laura contra a estrutura local. Era a filha de uma servidora que apertara a farda do Estado, e isso trazia um risco de imagem que o poder estabelecido não calculara. A presença delas na cidade teve um efeito palpável. Onde antes havia sussurros, houve passos largos. Dona Marlene, que morava ao lado de Dona Laura, abriu a porta e derramou a história de outras desapropriações. De JP, do pedreiro sem recibo que desaparecera da folha de pagamento depois de contestar uma cobrança. Seu Joaquim e Dona Elza, ambos já marcados pelo coronel em pequenas guerras silenciosas, um desvio de título aqui, uma cobrança abusiva ali, começaram a falar. Nas palavras de cada um havia medo, mas também a memória de injustiças acumuladas, que aquele vídeo, como faísca, vinha despertando. Pedro, o jovem que gravara a cena, sentiu o peso de seu gesto se transformar em responsabilidade. Ele havia postado o vídeo num grupo de bairro. Em poucas horas, aquilo saiu do grupo e foi parar em feeds de amigos e parentes. Em 2 dias, a gravação corria por redes sociais como denúncia crua, acompanhada por comentários indignados. O coronel, acostumado a controlar o que se vê na cidade, viu o mundo estourar em contradições. A sua versão, construída em décadas de silêncios comprados, começava a ruir sobre a luz de câmeras de celular. O primeiro impacto midiático veio de forma modesta. Um repórter de um jornal regional notou o movimento. Não o suficiente para derrubar um poder, mas suficiente para iluminar o caso. Júlia Marques, jornalista de olhar firme e vocação investigativa, entrou no mapa. Ela era o tipo de profissional que seguia pistas onde outros viam poeira. Seu interesse, inicialmente, era pelos padrões. Uma demolição sem ordem judicial, uma idosa deslocada, um delegado que arquivava. Havia ali uma trama que se encaixava num padrão que Júlia conhecia bem. Ela foi até a rua, entrevistou Dona Laura com delicadeza, confirmou o pendrive, gravou depoimentos de testemunhas e saiu com uma matéria pronta para abrir o caso em âmbito maior. O coronel reagiu como reagem aqueles que acreditam no atestado de invulnerabilidade. Telefonemas às escondidas, ameaças veladas na mesa do bar e uma visita ostensiva à delegacia para tratar do assunto. O delegado Silva sorriu complacente como quem usa a autoridade para fechar portas. Mas agora havia algo novo. A cidade inteira, mesmo que apenas em pedaços, sabia que a casa havia sido derrubada e que a idosa fora empurrada. Entre a indignação online e as conversas na praça, a narrativa começou a se alinhar contra o que antes se naturalizava. A escalada de tensão não precisou de violência explícita para ser devastadora. Capangas, homens de olhares duros que atuavam como sombras nas madrugadas, passaram a rondar algumas casas. Telefones de testemunhas receberam chamadas com voz cortante pedindo silêncio. Um trabalhador que havia concordado em depor acordou de madrugada e saiu da cidade. O medo é uma arma tão eficaz quanto um revólver quando bem manejado. Ainda assim, não era absoluto. Solidariedade se formava em contrapartida. Pessoas que antes se calavam por hábito começaram a se reunir, trocar estratégias, a costurar uma resistência discreta. Sofia e Ana não reagiram com impulsos. Sabiam que fora do quartel, suas ações dependiam mais da lei e da opinião pública do que da farda. Não entraram em confronto físico, passaram a atuar nos tempos permitidos pela legalidade. Proteção à mãe, coleta de provas, relato formal ao Ministério Público e contato com a imprensa. O Exército, por sua vez, deu encaminhamento administrativo. O comando local encaminhou a comunicação ao setor de assistência e orientou as oficiais sobre procedimentos de segurança pessoal e institucional. Havia regras que até mesmo os mais temidos deviam respeitar. Essa burocracia, lenta e ordenada, era uma ferramenta quando usada com habilidade. No meio de tudo, a figura do delegado começou a se desgastar. Arquivos não se sustentam quando há olhos externos. A folha com o carimbo de Silva circulou pelos canais certos, para o Ministério Público Estadual, para a Corregedoria da Polícia Civil e para a redação que Júlia chefiava. A hipótese de prevaricação passou a ser discutida como suspeita plausível. Não era uma sentença, era um alerta. E em política local, alerta é combustível. A investigação jornalística de Júlia ampliou o mapa.
Descobriu-se que havia uma rede de empréstimos informais, agiotagem disfarçada de ajuda, com contratos rasurados e juros que esmagavam famílias como pilhas de contas. Aquilo não era só uma demolição, era um método. O coronel, que costumava usar sua influência para movimentar terras e dívidas, tinha um nome para cada operação. Donas de casa, pequenos comerciantes, um pedreiro sem registro, todos mencionaram o mesmo padrão. Cobrança agressiva, promessas de moratória que nunca vinham e um caminho de intimidação quando a resistência surgia. Enquanto a história crescia fora da cidade, dentro dela as estratégias se aceleraram. Sofia organizou uma pequena sala na casa de Dona Laura, onde recebeu depoimentos, gravou testemunhos, colecionou recibos e contratos. Ana cuidou de medidas imediatas, certificou que a mãe tivesse proteção, requisitou ao comando militar um acompanhamento discreto para impedir ações mais diretas contra a família. Elas sabiam dos limites, o exército não exerce polícia civil, mas suas estruturas e canais podiam amplificar uma denúncia quando formalizada. A ideia era usar cada recurso legal disponível, sem derrapar para o extrajudicial. Em certo fim de tarde, a cidade viveu um momento simbólico, uma reunião na pequena igreja da comunidade. Pessoas se juntaram em cadeiras plásticas, a conversa era pausada e o medo palpável. Alguns queriam apenas fazer o básico, assinar uma carta pedindo investigação. Outros queriam ir para a rua com cartazes. Dona Marlene, com a voz rouca de quem guardou dores por tempo demais, falou primeiro. Se ficarmos calados, ele faz de novo, disse. Foi uma frase simples, que levou mais gente a levantar do que qualquer discurso inflamado poderia ter feito. Ao final, dezenas assinaram um abaixo-assinado que foi entregue ao Ministério Público. A cidade, mesmo que devagar, começava a decidir-se por não mais ceder. O coronel, por sua vez, não se deixou abater. Sua resposta foi uma mistura de retaliação sutil e teatro de força. Ele intensificou as rondas noturnas, contratou um advogado conhecido por suas cartas intimidatórias e apareceu em público fazendo doações fotográficas a um asilo, gestos performáticos para afirmar que permanecia legítimo aos olhos de quem preferia não saber. Era importante para ele que a aparência da normalidade fosse preservada, pois a normalidade dava-lhe segurança. No meio da guerra silenciosa de poder, Pedro, cujo gesto fora o primeiro impulso de verdade, se viu em um dilema, a própria segurança. Sua câmera virara prova, e prova atraía a atenção. Ele teve medo, recebeu ofertas para sumir com a filmagem, ou esquecer o que havia gravado. Recusou. Levou o material a Júlia e, em seguida, a um advogado que a jornalista indicou. O pendrive que ele carregava transformou-se num dossiê digital. Cópias foram feitas, guardadas em locais distintos, enviadas a e-mails seguros. Em uma era de telas e nuvens, garantir que a imagem sobrevivesse era assegurar que a verdade talvez tivesse um futuro. A partir desse ponto, a história ganhou outra cadência. A lente da imprensa e o protocolo institucional começaram a costurar um caminho que o poder local teria dificuldade em bloquear sem provocar um estrondo maior. O Ministério Público abriu procedimento preliminar, a Corregedoria instituiu apuração interna sobre a conduta do delegado. A força da opinião pública naquela fase era um multiplicador. Cada matéria de Júlia atraía uma onda de comentários e pressão. O Tribunal do Público, apesar de impreciso, servia como alavanca para que instituições competentes agissem com mais vigor. Em resposta, o coronel mudou de tática. Passou da intimidação direta para a criminalização indireta. Começou a espalhar que as filhas eram usando o cargo em favor da família, uma narrativa pronta para confundir quem não acompanhava os fatos de perto. Delegado Silva deixou vazar para aliados nas redes sociais que o arquivamento fora técnico, que não havia provas sólidas. Era uma estratégia de desgaste, minar a credibilidade das denunciantes, cansar as testemunhas, desgastar o ânimo da comunidade. Sofia e Ana, no entanto, não se contentaram com o eco vazio. Em reuniões discretas, combinaram passos legais com exposição pública. Reuniram testemunhos escritos, foram ao cartório para registrar as declarações, marcaram encontros com advogados e prepararam uma carta formal ao Ministério Público com anexo do vídeo, lista de testemunhas e o roteiro da sequência de acontecimentos. Não buscavam revanche, buscavam processo. A disciplina militar transformava-se aqui em método, ordem, documentação, cadeia de custódia. As filhas entenderam que o poder absoluto só é quebrado por procedimentos bem trilhados. A cidade, que alguns dias antes fazia vigília de medo, começou a apresentar fissuras no lado do coronel.
Comerciantes que tinham negócios com os capangas começaram a desconfiar. Alguns colaboradores silenciosos foram se apenas afastando. Ninguém se tornou herói em massa, mas o vento da mudança estava ali, em pequenos passos e em decisões cotidianas. Um comerciante que deixou de vender combustível para o trator da fazenda. Um motorista que recusou transportar homens à noite. Uma senhora que permitiu que ocupassem sua casa para uma reunião de proteção. Estas ações, simples e anônimas, eram tijolos na reconstrução da resistência. Quando a primeira matéria mais ampla de Júlia explodiu na internet, trazendo depoimentos e documentos que iam além do vídeo, contratos, recibos, testemunhos cruzados, o cenário ficou claro para todos. Aquilo não era um episódio isolado, e o arquivamento do delegado não bastaria para apagar a evidência. A repercussão nacional, ainda que incipiente, empurrou as peças que estavam paradas. A corregedoria recebeu telefonemas, o Ministério Público começou a priorizar a verificação de possíveis crimes eleitorais e econômicos, e, sobretudo, a imagem pública do coronel sofreu fissuras que dinheiro e influência nem sempre conseguem colar. Dentro dessa tensão gradativa, uma noite ficou marcada para Dona Laura. Ela colocou uma cadeira na rua onde a casa fora. A poeira ainda se via, e a Singer retousava perto, como um troféu de resistência. As duas filhas sentaram ao lado dela, mãos dadas. Não foi a revanche que vingariam. Expressaram com palavras contidas o que o coração acusava. Perda, indignação e uma vontade enorme de ver a justiça ser feita. Não queremos que ele perca tudo, disse Laura com voz frágil. Queremos que o que fez seja responsabilizado, nem mais nem menos. Sofia apertou a mão da mãe. Ana assentiu. Era a voz clara de quem quer reinstalar ordem, não para destruir, mas para reparar. A resposta do coronel, ao ver que a pressão crescia, foi intensificar as operações políticas. Ele procurou aliados na Câmara Municipal, questionou a divulgação das imagens como ataque à honra. O delegado Silva, por sua vez, começou a sentir a guilhotina das investigações pairar sobre sua mesa. Sua assinatura no arquivamento tornava-se objeto de inquérito preliminar. A acusação de prevaricação ia sendo construída com cuidado por promotores que recebiam as cópias do material. Era um processo lento, como as engrenagens do próprio sistema. Mas a cada protocolo aberto, a máscara do conluio perdia algo. Na manhã em que a redação repercutiu a história com mais peso, apareceu uma ligação. Major Valadares, oficial que atuava como interlocutor num nível acima do comando local. Ele não tinha poder de polícia para prender civis, mas detinha influência para acionar canais e garantir que as filhas não fossem desamparadas por retaliações. Valadares ofereceu orientação e um relatório que seria levado aos órgãos competentes, ressaltando: nós não substituímos a justiça civil, mas não toleraremos abusos de poder que coloquem em risco a ordem e a imagem das forças. A nota era rica em cuidado institucional. Era também um aviso de que o caso ganhava acompanhamento que o coronel não controlava. Enquanto isso, o Ministério Público pediu formalmente a instauração de procedimentos para averiguar os fatos e solicitou as imagens originais. A Corregedoria da Polícia Civil pediu cópia do boletim de ocorrência e do despacho que arquivou as investigações. Eram peças de um quebra-cabeça que pediam um encaixe prudente. Em termos práticos, ainda não havia prisões, mandados ou condenações. Havia, porém, uma mobilização que passava por cima da complacência local. E assim, quando a noite caiu sobre a cidade, o clima era de espera. O estratagema do coronel para neutralizar a reação fora parcialmente eficaz. Ainda mantinha apoios e recursos, mas não era mais tão absoluto. O arquivamento do delegado, que deveria ter sido o ponto final, convertera-se no gatilho que reativara mecanismos maiores. Para muitos na cidade, as filhas das Forças Armadas personificavam a última linha de esperança institucional. Para outros, eram um estorvo perigoso. O perigo, portanto, vinha em ondas. Num cenário de tensão crescente, a próxima movimentação dependia de peças que se encaixavam fora do alcance imediato do coronel. Equipes de corregedoria que aceitassem os pedidos de investigação, promotores dispostos a abrir inquérito, a imprensa sustentando o foco, testemunhas que resistissem ao medo. As irmãs continuaram seu trabalho metódico, organizavam documentos, buscavam mais depoimentos, mantinham a mãe protegida. A cidade, por sua vez, tentava decidir se permaneceria a mesma
ou se alinhava, mesmo que timidamente, à defesa de quem antes era invisível. Na madrugada, uma caminhonete parou na esquina do quarteirão de Dona Laura. 2 homens desceram, olharam a casa em ruínas e depois a rua. Não houve ataque, apenas uma passagem intencional. Era a marca de que o coronel monitorava a cada passo. Mas também era a prova de que ele não podia agir sem deixar rastros. As redes sociais, a imprensa e as instituições já conversavam sobre o caso. Nada era definitivo, nada era simples. Mas o conflito havia saído do plano local para o institucional. E quando o conflito muda de plano, o que antes parecia certo torna-se incerto. No princípio da manhã seguinte, um e-mail chegou à redação onde Júlia trabalhava. Um arquivo anexado com documentos bancários e um recibo que ligava um assessor do prefeito a uma suposta doação, que, ao que tudo indicava, cobria despesas que, por coincidência, beneficiavam interesses do coronel. A matéria que Júlia preparava deixou de ser apenas sobre a demolição, passou a ser sobre um sistema. E sistemas, quando expostos, costumam reagir, às vezes com mais violência, às vezes com retiradas estratégicas. As filhas, cientes de que a escalada poderia se transformar em retaliação direta, consultaram advogados e solicitaram medidas de proteção para as testemunhas. Não prometeram milagres, pediram tempo e cautela. No entanto, havia uma diferença substancial. O arquivamento do delegado, que inicialmente parecia sufocar a denúncia, servira de catalisador para uma reação maior. O que foi pensado para encerrar o assunto acabou por incendiar a busca por justiça. A cidade agora respirava um ar tenso, um fio esticado entre o medo e a esperança. As peças se moviam, testemunhas dispostas, imprensa atenta, instituições acionadas, recursos sendo apontados. Por outro lado, o coronel afiava sua estratégia de defesa e proteção. O delegado, acuado, buscava aliados, alguns vizinhos recuavam, outros se aproximavam. Nada estava decidido. Em uma tarde cinzenta, Júlia convocou uma reunião com Sofia e Ana. Na mesa, além do pendrive e das anotações, havia o contato de um advogado do Ministério Público que se dispunha a ouvir o caso pessoalmente se as provas fossem encaminhadas. As irmãs, exaustas, olharam para a mãe que permanecia sentada na cadeira de plástico perto da Singer. Laura segurava a mão direita de um lado da máquina e com a outra acariciava o tecido que restara. Não havia raiva em seus gestos, havia sobretudo uma vontade imensa de ver a verdade reconhecida. Não buscamos revanche, disse Sofia. Buscamos que o processo seja o que deve ser, transparente, imparcial e principalmente que proteja quem teve sua casa derrubada. Ana acrescentou, se a lei for aplicada sem medo, será uma vitória de todos. Se não, teremos que insistir até que as instituições façam o que lhes cabe. As palavras ecoaram mais além da sala. A cidade que assistia e participava em medida diversa sabia que a próxima etapa exigiria mais provas e mais coragem. O arquivamento que havia sido o estopim agora era para muitos uma lembrança do que estava em jogo, o equilíbrio entre um poder local imenso e mecanismos maiores que, mesmo lentos, podiam atuar. O que não se sabia era quando o movimento das instituições viraria a ação efetiva. Havia, porém, 2 certezas: o vídeo existia e as filhas não iriam recuar diante da omissão. Enquanto as luzes se apagavam naquela noite, a casa de Dona Laura permanecia em ruínas, mas havia vozes que não se calavam. A cidade se dividia entre quem temia perturbar o poder e quem via no silêncio cumplicidade. No centro disso tudo, a imagem simples de um pendrive, uma máquina Singer, um boletim de ocorrência e as identidades militares de 2 filhas eram agora os fios que puxavam uma teia mais ampla. A disputa entre aparência de impunidade e busca por justiça estava apenas começando a ganhar forma. O caminho adiante exigiria paciência, método e, acima de tudo, a convicção de que, quando provas e exposição se encontram, o sistema pode ser chamado a responder. Fique até o final para ver como uma gravação mudou o destino de uma cidade. Na manhã que sucedeu à reunião com Júlia, o Ministério Público recebeu formalmente o dossiê que Sofia e Ana haviam organizado. Não foi um gesto automático. Havia carimbos, protocolos e um despacho inicial que pedia cautela, mas também urgência. O procurador responsável leu as imagens, as assinaturas, os recibos e a folha com o carimbo de arquivamento do delegado Silva. Aquilo, no papel, era mais que uma queixa da vizinhança. Era uma cadeia de indícios que exigia resposta institucional. Perícia técnica foi solicitada. Um perito em imagem verificou a autenticidade do vídeo de Pedro, checou o arquivo original e extraiu metadados que batiam com o relato da rua. Data, hora, coordenadas aproximadas. O laudo não era apenas uma palavra técnica, era um amparo para que promotores pudessem pedir medidas que até então pareciam distantes da cidade pequena. Quando os nomes e documentos começaram a se alinhar, a possibilidade de uma ação judicial com força saiu do papel.
A Corregedoria da Polícia Civil abriu procedimento administrativo para apurar a conduta do delegado Silva. A notícia circulou com um peso que fazia tremer cadeiras. Um servidor público podia ter usado seu cargo para proteger interesses privados. O despacho do corregedor pedia acesso ao inquérito arquivado, às notas internas e a eventuais contatos que justifiquem a tese de prevaricação. Era um passo que, por si só, deixava claro que o arquivamento não seria aceita como fim de linha. No quartel, Major Valadares manteve contato com Sofia e Ana. Ele não interferiu em procedimentos civis, mas ofereceu o que podia: orientação institucional, canais para alerta de riscos e um relatório circunstanciado que registrava a formalização dos fatos pelas oficiais, documentos que, entregues a órgãos civis, teriam peso em qualquer avaliação pública. A presença daquele relatório, sincero e protocolado, complicou a posição de quem imaginava que o poder local seria imune a repercussões. O coronel Bastos, ao perceber que o caso crescia além do que dinheiro e intimidação cobriam, pediu a seu advogado que preparasse uma linha de defesa. Desacreditar provas, acusar vazamentos e, sobretudo, afirmar que tratava-se de disputa política. Em reuniões com aliados, falou em campanha contra sua honra. Mas a equação agora tinha variáveis que não cabiam no bar do município: imprensa regional, procuradoria e uma corregedoria com documentos em mãos. Isso mudou o jogo. O pedido de busca e apreensão e a solicitação de medidas cautelares, incluindo o afastamento temporário do delegado Silva, foram apresentados ao juiz competente. Nos autos, promotores descreveram um risco de obstrução à investigação se agentes locais seguissem no mesmo posto. O magistrado avaliou o conjunto probatório suficiente para autorizar diligências. Em poucos dias, a cidade acordou com veículos diferentes nas ruas: carros sem identificação, fardas de unidades externas e jornalistas circulando. A operação de cumprimento dos mandados foi executada pela Polícia do Estado, precisamente para evitar interferências locais. Em verdade, a cena da ação não foi cinematográfica no estilo que alguns acusavam. Foi meticulosa, ordenada e, sobretudo, discreta o suficiente para reduzir riscos. Equipes entraram nas propriedades do coronel e na delegacia. Papéis foram apreendidos. Um escritório na fazenda teve arquivos encontrados, contratos com cláusulas suspeitas, eles registradores de pagamentos em dinheiro, anotações com nomes e valores. Na delegacia, a mesa do delegado Silva guardou mensagens, memórias de conversas e um despacho original que, datado, carregava uma justificativa técnica para o arquivamento que não correspondia à realidade dos autos. Havia ali material que clarificou suspeitas de favorecimento. Quando os agentes bateram à porta da casa grande da fazenda, o coronel não reagiu com bravatas. Havia rota de fuga? Talvez. Havia capangas prontos para um confronto? Alguns se aglomeraram na distância, olhar duro e braços cruzados, mas a ordem era cumprir sem ruído. Ao fim, ele foi levado sem espetáculo, algemado, escoltado, mas sem a violência que muitos temiam ou que alguns esperavam para fazer manchete. A imagem que ficou foi a de uma pessoa comum atrás de grades, com os olhos surpreendidos por ver que seu alcance tinha limites. A saída do coronel em viatura da Polícia Estadual trouxe um movimento novo à cidade. Para alguns, foi motivo de alívio, para outros, um medo mais sutil, a incerteza sobre o que viria depois. Delegado Silva foi afastado preventivamente. Sua assinatura no arquivamento virou peça central do inquérito. O Ministério Público anunciou em nota sucinta que havia indícios suficientes para investigação e que medidas administrativas e criminais estavam em curso. Jornalistas locais e nacionais começaram a acompanhar. As manchetes passaram a narrar o que antes se mantinha em silêncio. Com a prisão surgiram processos paralelos, pedidos de proteção para testemunhas, solicitações de bloqueio de bens e a catalogação de provas encontradas. Documentos foram analisados por peritos financeiros, movimentações atípicas, transferências de propriedades e doações suspeitas. Uma investigação administrativa na prefeitura descobriu ligações, por meio de notas frias, que remetiam a favores trocados. Aquilo alimentou demandas de responsabilização que extrapolavam a demolição isolada e mostravam que havia uma engrenagem. Em audiências de cartório, depoimentos foram colhidos sob compromisso de dizer a verdade. Seu Joaquim e Dona Elza, apesar do medo, compareceram. A voz de Joaquim tremia no início, mas firmou-se quando falou sobre documentos que lhe foram cobrados. Dona Elza falou com lágrimas contidas e descreveu um atraso de pagamento que lhe custou sustento por meses. Pedro compareceu também, acompanhado por um advogado. Seu depoimento foi simples e firme. Descreveu o que viu, como gravou e como decidiu compartilhar. A coragem de Pedro ecoou por quem ouviu, não por virtude heróica, mas por um gesto cotidiano que muitos poderiam fazer diante de uma injustiça. Dona Laura foi chamada a depor. Ali, no banco das testemunhas, sentiu o peso das luzes e das câmeras, mas falou com a alma de quem carregou anos de trabalho. Lembrou da Singer, das noites costurando para pagar contas,
do medo que sempre viveu quando o coronel vinha cobrar. Mas não usou a sala para ódio. Pediu apenas que os fatos fossem apurados, que a justiça servisse para que ninguém mais passasse pelo que ela passou. Foi uma fala de dignidade, poucas palavras, contundentes. Enquanto isso, Capitã Sofia e Tenente Ana mantiveram a postura que as tornara reconhecíveis na comunidade: disciplina, paciência, meticulosidade. Em juízo, relataram o trâmite que haviam seguido, a cadeia de custódia do pendrive, os protocolos junto ao comando, os contatos com a imprensa e a entrega dos documentos ao MP. Em nenhum momento usaram a farda para coagir. Ao contrário, a formalidade com que apresentaram provas fortaleceu a tese de que o caso precisava ser tratado pela via judicial. O defensor do coronel tentou contornar com estratégias já conhecidas, atacar a credibilidade dos depoentes, sugerir que houve edição no vídeo e insinuar motivações políticas. Mas as perícias, os resíduos encontrados e os depoimentos cruzados montaram um mosaico de provas robusto o suficiente para sustentar a acusação. O processo, por mais que tivesse recursos e manobras, caminhou em direção a uma confrontação inevitável. Cabia ao juiz e ao júri, no momento próprio, decidir. A cidade, observadora e participante, assistiu ao desenrolar com atenção. Muitos saíam de suas queixas e entravam em atos concretos de apoio. Uma campanha de doações foi iniciada para reconstruir a casa de Dona Laura. Comerciantes doaram material, pedreiros ofereceram mão de obra e, aos poucos, a rua ganhou formas de solidariedade visíveis. Uma carga de telhas chegando, sacos de cimento empilhados, mãos que aparavam poeira. Não era assistencialismo teatral, era gente que resolveu transformar constrangimento em ação. No meio desse cenário, a imprensa teve papel catalisador. Júlia publicou matérias sucessivas, com documentos e entrevistas, que mantiveram o foco na investigação. Sua reportagem não foi apenas sensacional, foi dossiê, a exposição organizada de um padrão que muitos já reconheciam de forma fragmentada. O jornalismo, nesse ponto, funcionou como ponte entre o medo local e a ação institucional. Sem os olhos que mantêm o caso vivo, a rotina do poder poderia ter tentado sepultar tudo novamente. Dias se transformaram em semanas. Ouviram-se acusações, pedidos de vista e medidas cautelares. O coronel foi levado a audiências de custódia. A defesa tentou recorrer. O processo, embora célere em certas etapas, seguiu seus trâmites. A cidade, que antes tinha o silêncio como moeda de troca, agora lidava com o desenrolar de um rito que a confirmava como parte interessada. Quando o processo criminal finalmente alcançou a fase de julgamento, a sala estava sempre cheia. Testemunhas se revezaram, provas foram exibidas, peritos cruzaram análises. Em um dos dias mais tensos, uma testemunha que antes temera até dar o próprio nome, entrou na sala com olhos firmes e falou sobre ameaças que recebera por telefone. Sua coragem incentivou outros a confirmar o padrão de coação. Para a defesa, cada depoimento representava um risco. Para as vítimas e para a comunidade, cada palavra foi uma confirmação de que o sistema podia sim ouvir. O julgamento não teve cenas de vingança. Teve antes procedimentos técnicos, perguntas, respostas, objeções em voz baixa. E teve momentos humanos. Dona Laura ouvindo perguntas que remontavam ao dia da demolição, Pedro descrevendo como gravara, Joaquim e Dona Elsa confirmando documentos e contratos. As filhas, sentadas num canto, não usaram a farda como blindagem. Observavam, palpavam um momento com a disciplina de quem confia em procedimentos. Ao final das sessões, o júri, composto por cidadãos convocados, deliberou. No universo desta história, o veredito foi condenatório em diversas acusações: destruição de propriedade mediante abuso de poder, lesão leve decorrente da agressão e formação de quadrilha quando comprovou-se a rede de cobrança e intimidação. A pena, calculada conforme o código aplicável no enredo, incluiu detenção e multa. Bens foram judicialmente bloqueados para ressarcimento. Era uma decisão que não apagava tudo, mas representava a responsabilização. A condenação trouxe consigo uma série de medidas consequenciais. O coronel teve sua imagem pública arruinada. Lideranças políticas que o apoiaram foram cobradas por explicações. O delegado Silva, embora não fosse parte do julgamento principal, teve processo administrativo que culminou em demissão por indícios de prevaricação. No município, vozes que antes silenciaram por medo sentiram o chão se mover. A norma de impunidade havia sofrido um corte.
Mas a justiça penal não foi a única face do despecho. Houve também acordos civis. Um processo de reparação foi montado para indenizar as vítimas. No papel, uma solução parcial. Na prática, um recurso que permitiu que Dona Laura recebesse materiais para a reconstrução e que alguns moradores recuperassem parte das perdas. Além disso, a prefeitura, pressionada pela repercussão, revisou políticas de desapropriação e criou um comitê de fiscalização para evitar que demolições ocorressem sem ordem judicial. Era uma mudança institucional, pequena e concreta. A reconstrução da casa de Dona Laura passou a ser um projeto comunitário. No terreno onde a Singer repousara, voluntários montaram um galpão temporário para guardar ferramentas e material. Pedreiros, alguns deles que durante anos haviam calado, agora trabalhavam lado a lado com jovens que viram no caso uma aula de cidadania. O trabalho teve pressa estratégica. Recuperar o abrigo era também restituir a dignidade. Quando as paredes foram erguidas, a rua vibrava de uma forma diferente, com alegria contida, sem fanfarra. O dia da reinauguração foi simples e profundo. Uma roda de vizinhos formou-se, e a Singer voltou ao seu lugar, sobre uma mesa nova, luz de janela incidindo sobre o metal que fora companheiro de tantas noites. Dona Laura sentou-se e deixou que as primeiras agulhas atravessassem o tecido como quem reencontra uma antiga amizade. As filhas observavam, não como símbolos de poder, mas como filhas que cumpriram com sua obrigação cívica. Elas não buscaram holofotes, aceitaram abraços, cumprimentaram testemunhas, cuidaram da mãe com a mesma ternura com que, anos antes, a mãe havia costurado panos que viraram uniformes. Houve, claro, fissuras e sequelas. Alguns apoiadores do coronel permaneceram na cidade, com rixas que o tempo trataria. Silva deixou profissionais desconfortáveis com o papel que desempenhara. Investigações administrativas exigiriam reformas internas e treinamento de servidores. Nem tudo se resolveu com uma sentença ou com uma obra de reconstrução. Mas, naquele momento, havia uma sensação de que a desequação de um sistema podia ser enfrentada por procedimentos bem executados e por uma sociedade que decide não se calar. Júlia, a jornalista que mantivera o foco, escreveu um artigo que sintetizou a lição. Quando provas se juntam à coragem e à organização, o poder local pode ser contido. Não porque a justiça é sempre rápida, mas porque a combinação de evidência, mobilização e instituições atuantes pode criar um movimento de responsabilização. A redação recebeu cartas de leitores, telefonemas de colegas que viram o caso como exemplo de reportagem que impacta e, sobretudo, uma mensagem de Pedro. Foi só fazer o que era certo. Mensagem simples que revelou o caráter cotidiano da bravura. Pedro, por vez, ganhou certa visibilidade, mas também proteção. Houve uma proposta de bolsa de estudos e um convite para participar de um curso de mídia. Ele preferiu, no início, conservar sua vida discreta, mas aceitou participar de uma roda de jovens que falaram sobre o papel das redes sociais em denúncias de injustiça. Para a cidade, o que havia sido um ato casual de filmar transformou-se em lição de responsabilidade coletiva. No fim, as filhas não foram promovidas por causa do episódio, cumpriram seus deveres e retornaram ao serviço sem alarde. O Exército registrou a posição institucional, apoio às filiadas sem interferir nas instâncias civis. Major Valadares teve seus resultados como intermediário reconhecido. A Corregedoria elogiou a atuação coordenada entre órgãos. O que se estabeleceu foi a noção de que cada esfera tinha sua competência, e que a eficácia vinha da soma de esforços. Uma tarde, meses depois, a cidade viveu um momento de silêncio ativo, uma cerimônia simples no pátio da igreja, onde moradores reuniram-se para firmar um compromisso simbólico de defesa mútua. Palavras foram ditas, algumas lembrando perdas e outras firmeza. Dona Marlene, que havia sido ponte de coragem, discursou com a voz curta. Não é só pela Laura, é por todos nós. E a cidade concordou, em gestos e em presença. Na narrativa que segue, não houve apelos à vingança, nem à tentação do linchamento. O que se viu foi o funcionamento, ainda que áspero, de mecanismos que rendem contas. Denúncia, investigação, ação imparcial, julgamento e, por fim, reconstrução. Não foi um caminho sem sofrimento. Foi difícil, lento e custoso. Mas mostrou que a exposição da verdade pode acionar instrumentos que um poder local acha que controla. Ao cair da noite, na casa recuperada, Dona Laura sentou-se à soleira da porta e observou as luzes distantes da estrada. A Singer, ali, parecia menos objeto e mais testemunha. As filhas, ao seu lado, contaram passos do que vinham a fazer nos dias seguintes. Acompanhar processos civis,
reforçar o apoio às testemunhas e garantir que a memória do que ocorreu não se perdesse. Não era para punir para sempre, disseram, era para impedir que aquilo se repetisse. As instituições que atuaram saíram com lições também. A Corregedoria publicou recomendações ao final de seu relatório: maior transparência nos procedimentos de arquivamento, critérios mais rígidos para decisões que envolvem poderosos locais e treinamento para servidores que atuam em municípios com histórico de pressão. O Ministério Público divulgou um guia prático para a recepção de denúncias em áreas sensíveis. Eram medidas que, no plano simbólico e prático, buscavam evitar que o caso ficasse isolado como exceção. O ar da rua cheirava a cimento fresco e café. Havia ainda quem torcesse pela volta de velhas práticas, e havia os que, cautelosamente, acreditavam que algo havia mudado. A verdade é que a cidade aprendera a respirar diferente, um ar de vigilância, sim, mas também de possibilidade. No final, o gesto que mudara tudo, a gravação de um jovem que caminhava em busca de água, foi lembrado como um ato simples de correspondência com a realidade. Ele deu voz a quem antes fora calado. As filhas que chegaram ao município com a urgência de proteger uma mãe terminaram por catalisar um processo que envolveu muitas mãos e muitas instituições. Nada disso ocorreu por uma espada da lei que caiu de repente. Ocorreu porque provas foram reunidas, a imprensa colocou o foco, a sociedade se movimentou e os instrumentos do Estado responderam ao chamado. Foi uma vitória, complexa, parcial e humana. Numa cena final que não buscou ostentação, a rua organizou uma pequena confraternização. Alimentos preparados pelas vizinhas, uma mesa, risos que surgiam entre pausas. Dona Laura levantou-se, olhou para as pessoas e falou: "A casa voltou, e eu volto a costurar. Mas o que eu quero mesmo é que ninguém precise passar por isso." Havia verdade na fala. Não vingança, mas desejo de dignidade. Quando as luzes foram se apagando, as filhas cuidaram de ajeitar a máquina antes de dormirem. A farda, naquele espaço, era apenas tecido guardado em um armário. O que restava visível era a intimidade de uma família que resistira. As sombras na parede contaram histórias antigas de luta, e a Singer, com o pano bem esticado, retomou seu trabalho. Se houve alguma lição duradoura, foi a seguinte: o poder que se julga absoluto pode ser contrabalançado quando provas se encontram com coragem coletiva e quando instituições cumpram, mesmo que com lentidão, sua função. A história não transforma realidades da noite para o dia. Ela mostra, porém, que persistência, organização e denúncia bem fundamentada podem alterar rumos. Compartilhe esta história se você acredita que nenhum poder está acima da lei e que a verdade, quando provada e exposta, tem força para reconstruir.